Vamos parar de palhaçada, velho. Pelo amor de Deus. Vocês estão querendo criar confusão para uma situação que ninguém estava ligando. Agora que a gente tá aí, ó, todo mundo tá falando sobre isso aqui, pô. Palhaçada da zorra. Vamos pastar. Essa grana grande está entrando. Calma que eu vou falar da grana. O Rafael Moreira, boa noite. Eu já falei do Rafael Moreira? Já. Deixa eu ver aqui. A mídia achou, a mídia, como sempre, achou normal o Corinthians levar 9 amarelos e o Flamengo apenas 3. O Dura ver comentarista antes falou que viu o jogo, nem os melhores. Como é? Ah, sim, que não viu nem o jogo e só pelos melhores momentos. Rapaz, é como eu digo, a gente está sofrendo com uma mídia tendenciosa ao extremo, né? Sempre foi assim. Quando o Flamengo, contra o Flamengo, a arbitragem sempre foi favorável ao Flamengo. Isso é só olhar a final da Copa do Brasil de 22, pô. O cara tá com um VAR, você tá com um árbitro olhando o lance e eles inventaram barriga, perna, inventaram até que a bola não pegou na mão, inventaram qualquer coisa. Com o Flamengo hoje estava indignado por perder para o Corinthians na Neoquímica Arena. Porque o time do Corinthians é horroroso, papapá. Os caras estão absolutamente fora do prumo, porque o time deles, que bem desorganizado, o Corinthians teve a oportunidade de ter feito outro placar, teve melhores condições, até diria eu. O Flamengo chutou um pênalti. O Flamengo chutou um pênalti. O cara foi expulso. O do Flamengo poderia ter sido expulso. E por aí vai. O normal, aliás, é o Corinthians ter sofrido com mais expulsões ou ter sido expulso o jogador até mais cedo, né? E não aconteceu, graças a Deus. É verdade que o Corinthians contratou 2 reforços mesmo com a janela fechada. Calma que a gente vai falar dos reforços. Deixa eu dar um alô aqui pro pessoalzinho, o Roberto Santos aqui. Já falei com o pessoal. Com o jogo do Corinthians. Rapaz, era 4 no GE, eram 4 empates e 4 derrotas do Corinthians. Ninguém apostou na vitória do Corinthians. Pelo amor de Deus. Boa noite para tropar ao nosso querido Ivas, ao Alan Araújo. No próximo jogo do Brasileiro, o Ranieri vai de zagueiro. Eu apostaria que iria por aí, tá? Eu também iria por aí, sinceramente. O mentiroso do Tite deixou o Corinthians na mão e queria ouvir Eu Te Amo. Vamos falar um pouquinho sobre ele, porque assim, a questão do Tite, eu falei, e eu vou repetir, porque eu gosto das coisas antigas. O Tite é um cara que tem uma bela história no Corinthians, mas é muito hipócrita. O Tite é um hipócrita, né? Ter uma bela história, você não pode se eximir, por exemplo, de também ser flexível nas suas palavras, mas não tão taxativos. Na última semana e meia, o Tite tinha falado que era 99 Flamengo, torcedor do Flamengo, que é uma hipocrisia. Ou ele é torcedor do Flamengo, e aí, de certa forma, ele teve uma história bonita no Corinthians, e como é torcedor do Flamengo, ele tem que ter o mesmo impacto que um jogador do Flamengo, que um treinador do Flamengo. Ah, mas eu tive história. Sim, meu filho, mas você se declarou para o Flamengo, o problema é seu, tá? Então, assim, vou botar aqui a matéria do Tite, né? Que fala aqui, no Flamengo o Tite reclama de xingamentos de torcedores do Corinthians. Ele queria o quê? Flores? Ele queria... O que ele queria? Eu não estou entendendo o que ele queria fazer. Hoje o Flamengo, o Tite se encontrou com a torcida do Corinthians, saiu matéria de ontem, né? Do banco de Israel, ele viu sua equipe sair derrotada por 2-1. Embora seja tido para muitos como o maior treinador da história do Corinthians, a recepção da torcida não foi das mais positivas ao ex-treinador alvinegro. Recebido com vaias desde o anúncio do seu nome no telão, o treinador também foi bastante xingado por torcedores no setor oeste inferior, algo que ele repreendeu em entrevista coletiva. O cara tá reclamando do xingamento, meu filho. Eu tô falando, hipocrisia total. Eu tenho muito orgulho de estar, agora está, não é mais torcedor do Flamengo, ele de estar técnico do Flamengo. Minha carreira tem sido pautada dessa forma. Isso não retira toda a gratidão que eu tenho pelo Corinthians. Também não levo em conta os filhos que eu recebi.
Minha mãe não. Esses poucos não é da grandeza do torcedor corintiano. E aí tem essas questões. Cara, é isso que eu falo. É hipocrisia, velho. O cara se declarou torcedor do Flamengo. Claro que ele não é. Ele fez aquele papelzinho de torcedor do Flamengo, todo sou mingão, né? Aquela coisa. Mas eu disse, guerra é guerra. Guerra é guerra. Ele hoje é um adversário, um inimigo. O Corinthians precisava vencer o Flamengo a todo custo. E quanto mais hostil for a Neoquímica Arena, quanto mais hostil, quanto mais esses jogadores sentirem a vibração do que precisa para ser Corinthians e tiverem esse tipo de atuação, o torcedor vai fazer todo o possível para que esse ambiente não seja agradável para quem quer que seja. Nenhum ídolo passado vai ser suficiente. Em que pese as atitudes do Tite também, pô. O Tite teve atitudes ruins, em tese, para muitos torcedores, pô. Na hora do aperto, ele vai para o Flamengo e não para o Corinthians. O Corinthians fez de tudo para o Tite vir. O que ele fez? Virou as costas, num momento difícil. Por quê? Porque ele queria ir para um grande clube, que tinha uma grande infraestrutura, mas que tinha dinheiro para ele colocar em pauta o que ele queria, o que ele ia usar. Certo? Então, agora que o Corinthians está na mesma situação, um ano depois, na mesma situação, ele queria flores dentro de casa? Pelo amor de Deus, vai pastar, Tite. Você bem entende como é hostil a Neoquímica Arena, que pulsava quando você treinava, quando o Corinthians jogava 15 minutos, 30 minutos, no pau, na pancada, para ganhar dos adversários. A torcida não só apoiava, mas hostilizava o adversário, que era como pulsava aquele time do Corinthians que você comandava. Então, assim, para mim é hipocrisia, pô.